Olá, professora Marta. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder dar início à apresentação, ok? Só um minutinho. Pronto. Ajustar aqui o... Prontinho. Bem, meu nome é Mariluce e hoje eu venho demonstrar, uma pesquisa feita em uma base de dados e em uma rede social utilizando as mesmas palavras-chave. A base de dados que eu utilizei foi o PubMed. Quando a gente acessa a plataforma PubMed, é necessário a gente conhecer algumas ferramentas de busca, que a plataforma oferece para a gente, ou conhecer alguns mecanismos que vai facilitar a busca da informação, tá? Um desses mecanismos são os operadores de busca, os descritores mesh e o uso, de aspas. Os operadores de buscas, eles vão relacionar palavras ou grupos de palavras. Os três principais, operadores de buscas, ou booleanos, que também são como podem ser conhecidos, são o AND, o OR e o NOT. O AND, ele equivale a uma interseção, tá? Ou seja, ele recupera somente registros que contêm ambos os termos. Então, quando a gente vai fazer uma busca, utilizando o AND, aí ele vai recuperar apenas os registros, que vão conter esses termos, igual no exemplo ali, food and habits. Já o OR, ele vai equivaler à união, ele recupera, artigos, tanto referente ao primeiro assunto, quanto ao segundo assunto, igual no exemplo, distant education or distant learning. Aqui a gente pode observar que foi feito o uso de aspas, porque são palavras compostas, e dá uma proximidade, do termo na hora da busca. E, enfim, o NOT, que ele vai equivaler à exclusão, ou seja, ele vai recuperar registros do primeiro termo e excluir o do segundo. Como no exemplo, ele vai incluir o termo pregnant woman e excluir o termo died. Os descritores mesh, eles vão auxiliar na definição dos assuntos e na recuperação dos artigos de interesse. E o uso de aspas, na hora que a gente for construir, a nossa frase de pesquisa, ele vai ser utilizado em palavras compostas porque ele vai dar uma proximidade nos termos para a busca da informação. Antes da gente fazer, a pesquisa, na base de dados, na PubMed, a gente deve fazer a escolha das palavras-chave que a gente vai utilizar. Eu escolhi o Streptococcus agalacti e mastite. Feito isso, eu montei uma frase de pesquisa. É muito importante que essa frase de pesquisa seja em inglês. Quando a gente vai utilizar, a plataforma PubMed, essa frase de pesquisa ela deve estar em inglês. A minha frase de pesquisa ficou a seguinte: Streptococcus agalacti, entre aspas, and mastitis. Então, o que eu fiz? Eu acessei a plataforma PubMed e adicionei essa frase de pesquisa no meu campo de busca. No canto esquerdo, eu selecionei a opção PMC, que eu quero a busca em toda a Biblioteca Nacional, dos Estados Unidos. Feito isso, adicionei a minha frase, de pesquisa, no local de busca e cliquei em pesquisar. Eu obtive aí um resultado, de 1.108 artigos relacionados a Streptococcus agalacti e mastites, tá? Então, assim, é um número relativamente grande. Eu posso filtrar ainda mais esse número de artigo. O que eu fiz? Geralmente, o que eu faço? Eu busco aí, acabo filtrando pelo ano, Geralmente eu pego de 2010 até 2020. Então, eu fui lá, selecionei nos últimos 10 anos. Então, eu já obtive aí um resultado de pesquisa de 715 artigos, ok? No canto direito, da tela do PubMed, a gente tem ali uma pesquisa mais detalhada, que ali é como se fosse formado uma frase de pesquisa mais detalhada. Eu vou lá, nesse canto, onde está uma pesquisa detalhada,
clico em pesquisar e essa frase de pesquisa ela vai aparecer lá no meu campo de busca. Antes de eu clicar, né, em pesquisar, eu vou lá e seleciono, eu tiro o PMC e seleciono o MESH, porque ele vai aí recuperar apenas artigos do meu interesse. Vou em Search, pesquisar, e vai abrir uma página em que vai aparecer os dois termos que eu estou pesquisando, que é o Streptococcus agalacti e mastite. Feito isso, eu vou adicionar no construtor de busca e vou pesquisar no PubMed. E eu obtive um resultado de 55 artigos, tá? Então, assim, é um número de artigos significativo, né? Que é para a gente poder iniciar, né? Um conhecimento da pesquisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o resumo, né, desses artigos e depois eu vou selecionar qual que eu vou utilizar para o desenvolvimento da minha pesquisa. É claro que aqui no PubMed ele oferece várias ferramentas que a gente pode ir filtrando. Geralmente eu gosto de fazer também selecionar o Free Full Test, que é o texto completo livre, grátis, né? Então, quando eu faço isso, ele já me deu aí 5 resultados, ok? Então, esses foram os resultados que eu encontrei utilizando a base de dados PubMed. Quando eu utilizei a pesquisa numa rede social, né, no caso que eu escolhi o Facebook, eu utilizei as mesmas palavras-chave, só que eu não precisei ter a preocupação de ficar, né, colocando, né, essas palavras entre aspas, utilizar booleanos, né, eu simplesmente, né, adicionei no campo de busca, né, lá na página do Facebook, a palavra Streptococcus agalacti mastite e obtive diversos resultados, né, relacionados a essas palavras-chave, tá? Lá na página do Facebook tem um campo chamado de publicações, em que a gente encontra várias páginas comerciais, né, de empresas que relatam informações a respeito, né, do Streptococcus agalacti, né, e mastite, né? Então, assim, a gente tem várias páginas comerciais que vai dar essa informação para a gente né, a respeito, né, dessas palavras-chave que a gente buscou, ok? Então, assim, são informações, né, que vão poder auxiliar, né, para um conhecimento prévio, mas a gente não vai poder utilizar, né, essa pesquisa feita numa rede social para poder fazer para referenciar um artigo científico, tá bem? Fazendo uma análise crítica, né, das duas buscas, né, do PubMed e do Facebook, o PubMed ele apresenta uma busca mais complexa, porque envolve aí mecanismo para a gente poder localizar a informação. A gente faz uso aí de operadores de busca, dos descritores MESH, a gente tem que formular uma frase de pesquisa, colocar essa frase de pesquisa em inglês, né? Então ela se torna mais complexa a busca no PubMed. E no PubMed a gente obtém aí informações através de artigos científicos, né, que foram comprovados, né, através de experimentos, né, dados que foram comprovados através de experimentos. Então, eles vão nos fornecer uma boa qualidade de informação. Já no Facebook, essa busca ela é mais simples, né? A gente vai obter essa informação através de páginas comerciais. É claro que essas páginas comerciais, elas vão ter um cunho apenas informativo, né? A gente não vai poder utilizá-las, né, no embasamento de um artigo científico, né? Mas a gente pode utilizar para um conhecimento prévio do assunto que a gente quer estudar, né? De acordo com as normas técnicas, né, da metodologia, a gente deve evitar, né, fazer uso dessas páginas comerciais justamente por conta disso, porque muitas vezes essas páginas comerciais, elas não apresentam, né, dados que tiveram um embasamento, né, científico, não tiveram dados comprovados cientificamente. E é isso que eu tinha para apresentar, né, em relação a essa atividade. Essas foram as referências, né, utilizadas e eu agradeço a atenção.